graças a Deus, né, por tudo que já aconteceu até o momento. Queridos irmãos, gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor, e abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo número 2. Marcos, o Evangelho segundo São Marcos, capítulo número 2, a partir do verso 1. E os irmãos fiquem atentos e deixe sua Bíblia aberta neste Evangelho logo após a leitura, pois a mensagem ela vai ser extraída do texto que nós vamos ler e também do contexto do capítulo 2 de Marcos. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Quem encontrou pode dizer amém, irmãos? Muito bem, vamos à leitura da palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento tão especial, o momento da ministração da tua palavra. Obrigado a Deus, porque essa palavra é tua e ela produz vida, ó Pai. Muito obrigado a Deus pela vida de cada irmão da igreja, desses ministérios que estão nos visitando. E ainda te agradecemos por aqueles que estão através das redes sociais também, ó Pai, participando desse momento tão especial, o momento da pregação da tua palavra, um momento culminante, ó Pai. Que teu Espírito Santo, ó Pai, continue falando conosco, Pai. Assim como em todo este culto o Senhor vem se revelando, faça assim também, ó Deus. E me dá, ó Deus, a sabedoria na transmissão da tua palavra, ó Deus. Usa-me, ó Pai, como um vaso em tuas mãos. E aqueles que estão ouvindo, ó Pai, também o Senhor dê capacidade a cada um para compreender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, ó Pai. Esta é a nossa oração e pedimos também que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. E que nada possa, ó Deus, atrapalhar esse momento, ó Deus, da pregação, esse momento da revelação do texto sagrado. Muito obrigado, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Irmãos, podem sentar. Queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler, esta passagem,
nós encontramos ela nos 3 evangelhos. No evangelho de Mateus, no evangelho que nós lemos agora de Marcos e também em Lucas. A princípio eu fiz uma leitura do livro de Lucas, do evangelho de Lucas, muito forte, né? Cada evangelho trata do mesmo assunto em sua essência. No entanto, eu, enquanto orava, entendi que o capítulo 2 do evangelho de Marcos, Deus falava mais ao meu coração. E eu comecei a ler o evangelho de Marcos. Os irmãos podem voltar só uma página e ver o capítulo 1, como é que se desenrola, como é que a caminhada desse escritor. Há quem diga que Marcos ele escreveu, mas o apóstolo Pedro instruiu ou ditava esse evangelho, e Marcos era apenas um tipo amanuense, mas dirigido por Deus. No capítulo 1, versículo 1, presta atenção como é que começa. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aqui nesse capítulo 1, ele fala de uma figura que era o precursor, era aquele que anunciava a palavra, preparava o caminho de Jesus Cristo. Eis quem viu o meu anjo, e estava escrito no profeta Isaías, no capítulo 40, o versículo de número 3, tem esta passagem, que foi realmente extraída do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. No verso 3 diz, endireitai as suas veredas. E apareceu a figura de João Batista, no versículo 4, batizando no deserto. João Batista, além de batizar, ele era um pregador. Alguns chegam a dizer que ele era um pregador um pouco esquisito, João Batista, pela sua forma de vestir, pela sua forma de pregar, mas era um homem de Deus, e eu diria aos irmãos que ele atraía multidão, segundo a Bíblia Sagrada. E aqui o texto sagrado, no versículo 4, ainda do capítulo 1, nesta abertura do princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, diz que João pregava, e tem o tema da mensagem de João, arrependimento, batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Observe que o profeta Isaías, se a gente for ler no capítulo 40, a partir do versículo 3, ele faz essa mesma descrição. Ele fala porque João, ele era alvo também de profecia. Ele foi profetizado que ele viria preparando o caminho do Senhor. Então João Batista era alguém muito especial. O próprio Cristo disse que os nascidos de mulher, não houve ninguém semelhante a João Batista, pela sua pureza, pela sua seriedade, pela sua pregação e pela vida que ele tinha, eu diria, pela sua humildade. Ele tinha um ministério forte, ele tinha seus seguidores, ele tinha seus discípulos, ele nasceu de um milagre, de um pai, de uma mãe estéril, mas Deus ali na velhice, Zacarias e Isabel, concebeu esse filho, fruto também de profecia, de forma que quando a gente se aproxima deste evangelho, o evangelho de Marcos, ele fala de uma forma resumida, João aparecendo, João pregando, falando sobre arrependimento dos pecados, João aparecendo, evangelizando e pregando uma multidão. O texto diz que ele, na sua forma de pregar, ele pregava dizendo, já apontando o Cristo, é muito interessante, verso 7, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias da sandália. Eu quero ler esse contexto para a gente entender o que estava acontecendo quando Jesus Cristo entrou em Cafarnaum. Aquela multidão que afluía. Observe que João já começa anunciando a Cristo. Ele já começa chamando o povo, falando de alguém que é mais poderoso. E João era muito considerado, era um homem muito respeitado. Quem seria esse profeta mais forte do que João Batista? Esse profeta mais consagrado que João Batista? E ele estava falando do Cristo, ele estava falando do Cordeiro de Deus, mas ainda, de uma forma ainda, as pessoas não entendiam direito, mas João pregava, e ele dizia o seguinte, olha, eu não sou digno de desatar suas alparcas, eu na verdade tenho batizado com água para arrependimento, porém ele vai batizar com o Espírito Santo. Queridos irmãos, essa mensagem ela é muito forte. João estava falando já
de Deus, do Deus forte, do Jesus Cristo libertador, o Jesus Cristo que transforma, do Jesus Cristo que tem um ministério muito mais fecundo, forte do que o próprio João Batista. E no capítulo 1 ainda, na sequência, ele começa a falar do batismo de quem? De Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido para Nazaré, na Galileia, foi batizado por quem? Por João, lá no Rio Jordão. E João, em outros evangelhos, a gente vai ler o mesmo texto, acrescenta mais alguma coisa, que João disse: não, eu é que preciso ser batizado, o Senhor vem batizar a mim. A humildade de João. E ele, quando viu, disse a seus discípulos: ele sim, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o poderoso de Jacó, é ele que tira o pecado do mundo, é ele que é. O homem, ele não é, quem é Deus. Sabe quem é grande? É Deus na minha vida e na tua vida também. O homem, por mais que ele tenha um ministério, seja forte, seja humilde, mas o maior é Deus, grande é Deus. E João falava isso o tempo todo. E Jesus agora chegou a hora do batismo, e aconteceu aqui um fenômeno que chamou a atenção de João e de todos que estavam presentes. No versículo 10, quando João batiza Jesus, logo saiu da água, e ele viu os céus abertos. Que coisa linda! Viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. Aqui uma manifestação da Trindade, o Pai falando, não é? Está ali o Filho e o Espírito Santo, e ainda ouvi uma voz como do trovão que dizia assim, olha que coisa linda, verso 11, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu Filho amado, em que me comprazo. João, ele tremeu na base. João ali naquele momento ficou ali, ele já sabia que era o Cristo, ele já sabia que teria saído de cena. João já estava sendo encaminhado para a prisão. João queria perder a cabeça, tudo aquilo acontecendo. E o texto sagrado nos dá essa informação. A multidão ia procurar João. A multidão ia ser batizado por João ali no deserto. Era uma multidão, a Bíblia fala. E aqui no versículo de número 13. E ali Jesus Cristo, ele foi para o deserto. Jesus Cristo foi impelido, no versículo 12. Impelido para o deserto, e esteve ali 40 dias, tentado por Satanás, e ele estava entre feras, e tinha demônios, tinha tudo do inferno, mas os anjos de Deus serviam Jesus Cristo, os anjos de Deus, e ali, irmãos, eu posso dizer que era um princípio, começava o ministério do Senhor Jesus Cristo. Agora João Batista morto, e Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo agora seguindo o próprio Cristo, que Jesus Cristo disse, olha, vai lá com ele, importa que ele cresça e que eu diminua. E aqui, meus irmãos, também nesse evangelho, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, olha o que acontece, de uma forma resumida também, Marcos trata desse assunto, versículo 14, a vocação dos apóstolos, e depois, verso 14, que João foi entregue à prisão, foi morto, né? Decapitado. Jesus veio para a Galileia. Olha como Jesus veio para a Galileia. Pregando o quê? O evangelho do reino de Deus. A missão de João parou. E Jesus agora continua pregando o evangelho, falando do reino dos céus. Queridos irmãos, havia muitas perguntas. Se João até havia ressuscitado, e ali era João, porque Jesus Cristo, ele começava a pregar e dizia o seguinte, o verso 15, eu gostaria que a igreja lesse comigo, capítulo 1, versículo 15, olha o que é que ele dizia assim, vamos lá, e dizendo, o tempo está, e o reino de Deus, arrependei-vos e crede. A mensagem do Cristo era essa, o tempo chegou, agora é arrependimento, e cada um se converta e creia no evangelho. E ali, meus irmãos, a multidão que seguia João, que ouvia a mensagem de João, agora ele estava com Cristo. E Jesus ali, ele agora estava convocando os seus apóstolos. Pelo menos aqui tem dois momentos que eu achei muito interessante. No versículo de número 16, e andando junto ao mar da Galileia, Jesus foi lá pregar, ele viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. Eles estavam trabalhando. E aqui o texto sagrado diz que Jesus chamou. Jesus chamou e ele disse assim, vinde após mim, e eu vos farei
que sejais pescadores de homens. Eles estavam pescando, literalmente pescando. Estavam no barco e estavam lançando a rede. E Jesus Cristo passa, olha para aqueles 2 homens e diz: venha cá vocês, venham após mim. Eu vou fazer agora de você pescadores, mas de homem. Você sabe que Deus, Ele tem poder para transformar? Você diz: eu não sou. Jamais aqueles discípulos sabiam que ia entrar numa missão tão nobre, a missão da pregação do Evangelho. Quão suaves são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, que revelam as coisas de Deus. A pessoa, você pode trabalhar, ter seu ofício, mas Deus, Ele tem poder, e Jesus Cristo chamou. Ele chamou cobradores de impostos, Jesus chamou pessoas que trabalhavam como diretor, coletores e tantas outras situações. Ele chama um Paulo, um fazedor de tendas, uma pessoa que trabalhava realmente também para o governo romano, era um tipo centurião, e ele chamou agora para pregar o Evangelho. Ele pode tudo. Então, ele chamou aqueles homens que estavam lançando rede ao mar, mas lá na frente, aqueles homens deixando a rede, verso 18, seguiram a Cristo. Presta atenção que mais 2 irmãos, e passando dali um pouco, mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam não pescando, eles estavam no barco, mas consertando as redes. Já era outra situação. Uns estavam pescando, outros estavam consertando as redes. A verdade é, alguém já disse, que Jesus Cristo nunca chama pessoas que não trabalham, Ele chama pessoas que trabalham. Ele não quer negócio com preguiçoso não, Ele chama pessoas que trabalham. Todos estavam trabalhando, e Jesus diz: a partir de agora, há uma mudança na tua vida. Você sabe que há mudança na vida, Ele chama você, Ele faz a obra, Ele prepara, Ele capacita, e o nome dEle é glorificado, irmãos. E tudo isso acontecendo, e agora Jesus Cristo começa o ministério, já vai os discípulos seguindo, e aconteceu algo já em Cafarnaum. Eu estou falando em Cafarnaum porque a história do paralítico, aqueles 4 amigos, também aconteceu em Cafarnaum. Preste atenção agora o que acontece. Jesus entra na sinagoga, e era um dia de sábado, e Jesus Cristo foi ali e ensinava. O ministério de Jesus Cristo, alguém já falou, são 3 pilares. Ele pregava, ele ensinava e ele curava. A gente vai ver isso nos evangelhos com clareza. Jesus Cristo cura ainda hoje, sim ou não? Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Nesta noite Ele cura também. Nessa noite Ele salva. Nessa noite Ele ensina você e a mim que não importa a minha missão, a minha tarefa, Ele pode chamar a mim e a você para fazer a obra. Digam amém, irmãos. Como Ele tem chamado? Ele usa as tuas habilidades, Ele usa o teu potencial e chama você para fazer a obra dEle. Seguindo em frente, aqui há um interessante. Jesus entrou em Cafarnaum, ali ele estava numa sinagoga. E as pessoas ficaram maravilhadas. Olha que as pessoas gostavam de João, né? Herodes tinha até medo de tocar em João por causa da multidão, que gostava de João. Mas quando Cristo chegou a pregar, eles ficaram maravilhados da sua doutrina. O verso 22 diz que ele ensinava como quem tem autoridade. E era diferente dos doutores da época, dos escribas, que sabiam até as escrituras. Mas Jesus Cristo, ele ensinava de uma forma diferenciada. Ele ensinava como alguém que tem autoridade. Ele tinha poder. Ele tinha poder. A palavra de Deus diz, o Sermão da Montanha é um dos maiores discursos do Senhor Jesus Cristo, e quando ele terminava, a multidão ficava maravilhada pela forma dele ensinar. As pessoas sentavam-se na relva, escutavam Jesus Cristo, seguiam Jesus Cristo, esqueciam até da casa, e no meio do caminho sentiam fome, e ele multiplicava pão, multiplicava peixe, e as pessoas ficavam querendo atravessar do outro lado. Coisa boa é ouvir Jesus, a igreja pode dizer amém? E ali o povo começou a crescer, uma multidão, gente. Quando ele entra na sinagoga, sabe o que é que tinha naquela sinagoga? Alguém endemoniado. O ministério de Jesus Cristo, ele expulsou muitos demônios. Olha o que acontece. Estava na sinagoga deles, verso 23, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus Cristo, quando viu aquilo ali, fez: ele sabe, porque os demônios sabem que é Jesus. Satanás, ele sabe porque não pode mexer comigo e com você, porque Jesus nos protege. Jesus envia anjo, ele sabe com quem mexe. Ele só mexeu com Jó porque Deus autorizou. Ele só mexe comigo ou com você se Deus autorizar, porque ele fica ao derredor, ele fica ciscando, ele fica te odiando, ele quer ver teu mal. Mas só quem toca em você é Deus, só se Deus permitir.
Você é protegida de Deus, você é protegido do Senhor. Aleluia. E aqui, meus irmãos, o demônio, tu és o santo de Deus. E ali respondeu Jesus dizendo, cala-te, sai dele. Não era o momento ainda, e a multidão cada vez mais. Então o espírito mundo agitando, clamando, grande voz saiu, gritava mesmo. O povo ficaram maravilhados, irmão, um grito tão forte dentro daquela sinagoga. Era o demônio, era uma legião saindo dali, e aquele homem, e Jesus, sai e cala a boca. Jesus tem autoridade, ele cala o mar, ele acalma vento. Se tem alguém falando muito, se prepare, porque Jesus manda calar. Ele manda ficar calado. Cala a boca e sai dele. Cala a boca, não fica aperreando aqui dentro da igreja não, sai. E disse ao que ele calou-se e foi embora. Mas o povo ficaram admirado. Veja o que é que diz o texto. E todos se admiraram, verso 27, a ponto de perguntar entre si dizendo, que é isto? Eu nunca vi isso, que é isso que está acontecendo? Que nova doutrina é esta? Que tanta autoridade? Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E sabe o que aconteceu? Correu a fama de Jesus. Olha todo mundo atrás de Jesus. Naquela sinagoga, você não sabe o que aconteceu hoje. Aquele de quem João Batista falava, chegou e prega, viu? E prega e tem autoridade. Digam assim, irmão, comigo, Jesus tem autoridade. Aleluia. E ele me disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem poder é Jesus. Domínio e poder pertencem a Jesus. Ele prega como quem tem autoridade. Na tua casa Satanás não pode mandar. Na tua família ele não pode se andar. Você é servo de Deus. Você levanta a sua mão e ora. E diz, Deus abençoa minha filha. Sua filha nem sabe porque tem tanto livramento. Abençoa meu filho. Toma conta do meu marido. Toma conta. E Jesus vai tomar providência. É o rei da glória. Ele vai tomar providência. Aleluia. E ficaram todos assustados. Que doutrina é essa? Que coisa nova é essa? Que tanta autoridade. É Jesus que tem autoridade. Aleluia. E agora, irmãos, vai em frente. E logo correu, veja o verso de número 28. Verso 28, vamos todos ler? E logo correu. Na Galiléia ficou assim, naquelas províncias. Este Jesus chegou e é forte, viu? É forte, é poderoso. Ele é grande, ele faz coisas. Ele manda o demônio calar. Eu fico pensando quantas vezes esse demônio perturbou dentro daquela sinagoga, mas com Jesus é diferente, viu, irmão? Satanás é diferente com Jesus, viu? Satanás é afoito, mas com Jesus é diferente. Ele tem poder, ele tem autoridade. Ficaram todos abismados e a fama dele correu por todo canto, por conta daquela situação. Aí ele fez, vamos lá Pedro, vamos para a tua casa, estava por ali e tal, foi para cá de Pedro. Vocês percebem o contexto, como é que é? É cura toda hora, é cura, mas você não sabe o que aconteceu. Vocês vão agora entender o que estava acontecendo. Veja o verso de número 29. E logo saindo da sinagoga, expulsou o demônio, foram à casa de quem? De Simão Pedro, aquele que estava pescando em alto mar, que agora era pescador. Eu acho que Pedro estava estatalado, sei lá, já ouviu essa palavra, estatalado, estava ali agoniado, o que é isso? Os discípulos também ficavam admirados. Lembra que os discípulos diziam, que homem é esse? Que até o vento e o mar ele dorme. O que é que está acontecendo? E ficavam ali observando. Irmãos, Deus nos surpreende mesmo. E ali foi para a casa de Pedro, chegou na casa de Pedro. Aqui o texto, na casa de Simão e de André, com Tiago e João. Estava Jesus Cristo já caminhando, pregando, expulsando o demônio, ensinando. Olha a trajetória dele. Olha a trajetória. E no versículo 30, quem estava doente? A sogra de Simão estava deitada e estava com febre. E chegou alguém, e Jesus com tanto poder, disse, não, essa mulher está com febre, deitada, lá na casa, nem estava ali acamada. E chegaram para Jesus Cristo e disseram assim, olha, estava deitada, então chegando-se a ela, Jesus, tomou ela pela mão e levantou, e a febre a deixou. Você percebe aqui que Jesus Cristo não falou nada? Ele chegou e disse, está lá doente no quarto. Ele foi lá, onde é o quarto? Aqui, ele foi lá.
Olhou para a sogra de Pedro. Se Jesus estender tua mão, é curado agora, irmão. Precisa da palavra nenhuma. Quando Jesus estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, miserável, sem Deus e sem ninguém. Sabe por que vocês estamos aqui? Nós estamos aqui foi porque um dia Deus estendeu a mão para mim, para você. Jesus tocou na mulher, a febre sumiu. Ele não mudou. Fala com Cristo. Não tem enfermidade impossível para Ele. Não tem câncer, não tem nenhuma doença. O médico desengana, não tem cura. Mas Jesus cura, ressuscita, é poderoso, muda a situação, muda o ambiente da tua casa. Aleluia. Quem sabe tua casa é uma casa triste, com muitas lágrimas, choro, decepção. Mas Deus, Ele está contemplando e Ele chega e crê nessa palavra. É Jesus que muda tudo. Queridos irmãos, e observando esse texto me espanta. E ali, quando Ele curou aquela mulher, eu quero seguir a leitura. E tendo chegado à tarde, talvez ele depois do almoço, e já ali na tardezinha, trouxeram agora todos que se achavam enfermos. A fama correu ou não? Vinha enfermo, só vinha enfermo, vinha endemoniado também. Vocês acham que endemoniado vinha como? Alguém trazia, tu estás endemoniado em casa, tu vai agora para ver, Jesus vai ter esse demônio. Porque talvez o demônio não quer chegar perto não, mas tinha um parente, falei, vamos ali, esse demônio vai sair da tua vida. E levaram tudinho. Olha o que é que o texto diz, irmão, vamos olhar a palavra, veja aqui, e tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhes todos os que se achavam enfermos, e também ainda vinham os demoniados, versículo 33, me permita fazer isso, fica de pé igreja, versículo 33, fica de pé, lê esse versículo 33 aqui, todos juntos, o que aconteceu? Olha o que foi que aconteceu, vamos lá, e toda a cidade... Mais uma vez. Pode sentar. Já pensou uma cidade numa porta de uma casa? Por mais que essa casa fosse grande, lotação total. Lotou, aglomerou, impossível alguém entrar. Uma cidade toda espalhou. Camarada, olha ali, é ali naquela igreja. Olha, e todo mundo vai lá, afluía a multidão. Uma cidade inteira, a Bíblia diz. No versículo 33, está aqui na minha Bíblia. Diz o seguinte, na sua também. E toda a cidade se ajuntou à porta. Nunca Pedro viu, nem ninguém viu tanta gente dentro da casa ali nele. Uma agonia. E era muita gente. E todo querendo ser curado. E o texto traz uma curiosidade. Versículo número 34. E ele curou a muitos. Alguém certa vez questionou, por que a muitos e não a todos? Irmãos, a cura, a salvação é para quem crê também. Jesus pode fazer isso do jeito que Ele quer. Mas Jesus Cristo, Ele espera que a gente acredite nele. Lá em Nazaré, Jesus Cristo fez muitos milagres. Só não fez mais, por quê? Quem lembra? Por conta da incredulidade daquela cidade. Embora Ele mesmo afirma que em Cafarnaum, Ele operou maravilhas. E ali, irmãos, diz o texto, que muitos foram curados. E curou a muitos que se achavam enfermos. Olha, atenção. De diversas enfermidades, Ele expulsou muitos demônios, versículo 34, diz o seguinte, porém, não deixava os demônios falar, porque os demônios conhecem Jesus. Vou repetir, viu? Quem serve a Jesus, o diabo fica desconfiado. Alguém já disse assim, quando você se ajoelha no seu quarto, quando você lê a Bíblia, o diabo é bronca. Ele diz mesmo, porque você está clamando por Jesus. Por isso que o crente tem que orar sempre. Porque quando a gente ora, o próprio Cristo foi quem ensinou. Pedi, dá-se-vos-á. Agora a crente que não quer oração, está nem aí, e é direto, fazendo tudo de diabo. Tá bom esse? Comece a orar, comece a ler a palavra, comece a buscar Deus, que Ele vai fazer um milagre maior na minha e na tua vida também. E ali os demônios, Jesus mandava calar porque eles conheciam. Versículo 35, e levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro. Irmãos, eu aprendo tanto com isso. Me permita falar, eu aprendo tanto com isso, com a vida de Cristo. Ele saiu, foi para um lugar deserto, foi fazer o quê? Ele foi fazer o quê? Foi orar. Ministério sem oração não é ministério. Não existe vida piedosa sem ministério. Não existe levitas que cantam, que tocam, sem ministério de oração. É estranho isso, porque a gente vê o próprio Cristo ensinando isso com a sua vida. Ele orava sempre, e Ele foi quem disse,
orai sem cessar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que eu quero ser um ministro ou exercer alguma atividade na casa de Deus, mas eu repudio oração? Ninguém vê esse homem, ninguém vê essa mulher em oração. Irmãos, não é que só se ora na igreja não, mas quem ora em casa geralmente também tem esse desejo de compartilhar e de orar com os irmãos. A gente vê a igreja primitiva, a gente está estudando uma das marcas da igreja, a oração, eles estavam sempre reunidos orando. Chega o lugar, tremia. Já viram isso na Bíblia ou não? Tremia. Não é só o lugar que treme não, o diabo treme também quando você está em oração. E aqui, meus irmãos, eu quero chegar agora na mensagem. Tudo isso acontecendo, e ali o texto fala que Jesus estava orando, e agora foi Simão procurar Jesus. Onde ele estava? Estava orando, e acharam. E disseram o recado, verso 37. Todos o que? Te buscam. Quanto mais expulsava demônio, mais aparecia endemoniado. Quanto mais curava a pessoa, mais aparecia gente doente. Tem muita gente doente. Todos estão te procurando. Queriam procurar Cristo para quê? Para comer pão. Tem só procurar Cristo para isso. Tem uma doença, uma enfermidade, ora por mim. E a gente ora mesmo. Só busca Cristo na hora do aperto, na hora que as coisas... E a gente é assim mesmo. E a Bíblia diz que Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente nesse momento. Jesus, estás orando aqui, desculpa interromper, mas todos estão te chamando lá. Jesus que deu uma resposta, eu não diria uma resposta abusada, mas ele falou da sua missão. Vamos ver o que foi que ele disse. Está aqui no texto sagrado. E achando, disseram, todos te chamam. Verso 38. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Verso 39, igreja, leia comigo, vamos lá. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava o quê? Apareceu outra novidade, agora foi um leproso, e esse leproso já está cheio de fé. Quero bem apresentar, pontuar a história desse leproso. E aproximou-se dele, verso 40, um leproso. Aliás, irmãos, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê pessoas gritando no meio da rua o nome de Jesus. Tem ou não tem? Jesus, filho de Davi. Ou não é verdade? Aparecia gente de todo jeito. Ô Senhor, tem uma causa na família, resolve. Jesus isso, Jesus minha filha. Jesus um líder da sinagoga. O meu filho... Está morrendo minha filha em casa, só tem 12 anos. Jesus ia lá, era a gente chamando Jesus, vê que é aperreio. Para onde Jesus ia, Jesus chorava, Jesus orava. Aquele centurião de Cafarnaum, quando ele veio, Jesus Cristo, ele disse que não era digno que Jesus entrasse na casa dele, foi o que ele disse. Jesus fez uma oração à distância, vai lá, conforme você acreditou, o teu servo já está curado. E era muita gente procurando por Jesus. Sabe o que é que eu acho estranho hoje, igreja? Me permita dizer. É a igreja, o povo de Deus não está buscando muito Jesus. Se é Jesus que resolve tudo. Irmão, nunca mais vem na igreja, irmão está... irmão, a luta está grande, eu me afastei. Se afastou? Era hora mais de se aproximar. É hora de mais chegar perto de Deus. Na hora da dor, na hora da luta. E porque justamente nesse momento você se afasta. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Diz o Senhor. Está na hora de chegar mais a Deus. E aqui, meus irmãos, aquele homem leproso aproximou-se, nem podia tocar. Ele chegou rogando, pôs-se de joelho diante dele e disse: olha o que foi que ele disse a Jesus. Está no verso 40. Se queres, tu pode limpar-me agora. Se tu queres. Jesus olhou para ele e ficou com compaixão. Se o Senhor quer... Jesus veio para isso, ele veio para libertar, ele veio para salvar, e chegou aquele homem leproso, ninguém nem queria ficar perto dele, ele tocou em Jesus e fez: se o Senhor quiser. Quem tem essa fé do leproso nessa noite? Se o Senhor quiser, eu resolvo o meu problema agora. Se o Senhor quiser, o Senhor resolve agora, não precisa terminar o culto não, nesse momento o Senhor já me dá vitória, se o Senhor quiser. É só o Senhor querer. Eu quero ver o que é que Deus não pode. Eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nessa semana, Deus lhe prometeu, se Ele quiser, Ele dá você. Ele confirma agora e te dá. Ele pode dar. Aí chega o leproso,
Jesus, cheio do Espírito Santo, já tinha passado 40 noites, 40 dias no deserto, venceu os demônios, e os demônios vinham atrás, ele expulsava, e chega numa sinagoga, tem um endemoniado, ele expulsa, e chega em outra sinagoga, aparece um leproso, fez, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus tem uma resposta para quem faz essa pergunta, vamos ver. E Jesus, verso 41, movido de grande compaixão, ele estendeu a mão, louvado seja o nome do Senhor, ele estendeu a mão e tocou e disse-lhe, eu quero ser limpo. Diga assim, eu quero ser limpo. Você acha que Jesus não quer fazer um milagre na sua vida? Agora a gente precisa ter fé. Você sabe disso ou não? Que uma multidão chegava a Jesus, que tocava Jesus, que tocava Jesus, que Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Quem foi que tocou ele? Foi aquela mulher hemorrágica. Ou não? Aí o discípulo assim, Senhor, está todo mundo te tocando. Ele fez, sim, gente. Está muita gente alegre, uma multidão é grande, mas me tocaram diferente. Me tocaram com fé. E quando a gente toca com fé, pode você estar junto de alguém cheio de incredulidade ainda, cheio de coisa na cabeça, mas quando a gente é movido pelo Espírito Santo e Deus começa a agir, tenha fé em Deus, que Deus vai fazer um milagre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Igreja, a igreja precisa ter fé, porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus não tem prazer em incredulidade, Deus não tem prazer em quem duvida. Ele fez, eu quero que você esteja limpo. E tendo dito isto, a lepra desapareceu, e ele ficou limpo. Imediatamente, não precisou ele correr não, ali mesmo, você crê que ali mesmo Jesus fez aquela obra? Ele é o mesmo, e a lepra desapareceu. Sabe o que é que eu imagino, enquanto está nesse texto, o quanto nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Vai desaparecer muita lepra, vai desaparecer muitos pensamentos ruins, vai desaparecer muitas intrigas. Agora a gente precisa se aproximar de Deus, e dizer, Senhor, eu quero ficar limpo. Aquele leproso pediu isso a Jesus. Irmãos, isso só aumentava a popularidade de Jesus. Todo mundo ficava enlouquecido. E aqui, concluindo essa parte, para entrar na mensagem, no texto, ele disse, olha, Jesus fez um pedido àquele homem. Fez uma advertência a ele severa. Despediu, no versículo 44. Ele disse, olha, não digas a ninguém. Porém, vai e mostra-te ao sacerdote. E oferece pela tua purificação que Moisés determinou. Para lhe servir de testemunho. Jesus orientou ele, assim como orientou aqueles 10 leprosos. Sabe o que aconteceu? Mas ele tendo saído, começou o quê? A pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceram. Agora presta atenção, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora do lugar deserto e de todas as partes que iam com ele. Jesus nem podia entrar mais na cidade, a popularidade dele explodiu. Tudo isso acontecendo. Ele fica calado, não diz a ninguém. Ele fica, eu já era todo podre, todo sujo. Todo já está me vendo, eu estou dizendo que foi o Senhor. Eu não vou parar de dizer isso nunca. Cala a boca. Naquele momento Jesus pediu isso, mas aquele homem apregoava. Eu me lembro do apóstolo Pedro, quando ele disse assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você passa a semana apregoando Jesus Cristo, você fala... Olha, o meu culto foi uma bênção na igreja da gente, Deus usou, foi maravilhoso. Você fala sobre essas coisas de Jesus Cristo? É tão importante isso. Aquele homem não se conteve não, ele começou a falar e falar. E agora, irmãos, ele agora na sinagoga novamente, e agora a gente já chegando no momento, na última parte dessa mensagem, paralítico de Cafarnaum. Agora ele chega em Cafarnaum, capítulo 2, nós todos lemos esse texto, e alguns dias depois, Jesus deve ter descansado um pouco, orado, e alguns dias depois, ele entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa, mas olha, Jesus estava no deserto, orando escondido. Você sabia disso ou não? Está aqui na Bíblia. Olha, diz quem foi que voltou da oração. Quem? Jesus. Ele já era cheio de poder, agora passou o tempo todo em um deserto. Foi todo mundo para casa lá, encheu, irmão. Imagina como ficou essa casa. E logo ajuntaram-se tanto, o versículo 2 diz, nos lugares junto à porta, que eles não cabiam. E eles anunciavam o que, irmão? A palavra.
coisa boa é a igreja cheia para ouvir a palavra. Tem muitos movimentos hoje, mas a gente deve ter sede da palavra de Deus. Deve isso mover o nosso coração. A palavra que edifica, a palavra que transforma, é a palavra de Deus. Infelizmente a gente está num tempo de muita movimentação. Muitos líderes preocupados em encher a igreja, querem fazer tantos atrativos. Sabe o que é que Jesus pregava? A palavra. Sabe o que é que João Batista pregava? A palavra. Sabe o que nós devemos pregar? A palavra. Não precisa colocar nenhuma bailarina aqui, nem animadora de culto não, para dançar e tal, não precisa não. É a palavra de Deus que deve ser anunciada. É aqui, ó. É a palavra. É a palavra de Deus. É tanta manha, é tanto pantinho, é tanta estratégia. Elas são importantes, mas não esqueça, é a palavra. Lá na igreja primitiva, enquanto os discípulos oravam, Deus crescia, juntava aqueles que iam sendo salvos pela palavra. E agora, irmãos, tem uma atitude de 4 homens. Quando Jesus pregava, vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Aí foi aperreio, viu? Foi aperreio porque estava tudo cheio. Imagina uma maca, 4 homens segurando. Trazido por 4, está aqui, estava deitado. Eu acho que ele não tinha movimento nenhum, aquele homem. Irmãos, esse é um dos milagres que mais me chama a atenção. O homem em cima de uma maca, de uma cama. Ninguém sabe o tempo que aquele homem estava ali. Bendito seja esses 4 amigos. Você tem amigo que chama você para a igreja? Esse é o melhor, viu? Vou te levar para Jesus. Mas quando chegaram lá, a casa cheia, lotada, a cidade inteira na porta. Aí você não tem como entrar não, a gente vai entrar. A gente veio aqui para ver Jesus e a gente vai ver Jesus. O tema dessa mensagem é diante de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa mensagem desta noite é diante de Jesus. E aqui diante dele, olha o que aconteceu. Quando eles desceram e não podendo aproximar-se dele, verso 4, por causa da multidão, descobriram o telhado onde Jesus estava, fizeram um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Veja que barulho, todo mundo olhando para cima, era um buraco fazendo, bem na direção de Jesus. Os amigos espertos olharam e falaram, não, tu está na direção de Pedro, não bota aí não, que aí não cura nada não. Você sabe disso ou não? Ih, rapaz, vai bater em João. Não, isso aí não, eu quero Jesus. Quem você vem buscar na igreja? Quem cura é Jesus. Quem salva é Jesus. Quem opera milagre é Jesus. Abre o buraco onde ele está, para cair nos pés dele. Cai nos pés dele para ver o que é que vai acontecer. E ali, irmão, aquele barulho, aquele movimento. Jesus vendo tudo. Você sabe que Jesus vê tudo. E ali o texto diz que Jesus vendo-lhe a fé, verso 5. E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão teus pecados. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? De tantas lições, que quando a gente está nos pés de Jesus, nossos pecados são perdoados. Você acha que não tem jeito para você, seu pecado não tem jeito? Pois eu quero dizer algo que a palavra diz nessa noite. Na presença de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Assim que ele olhou, ele curou o que tinha mais de importante. Ele viu o interior daquele homem, a podridão, o pecado, as prisões, os grilhões, porque muita gente por fora está lindo, por fora faz tanta coisa, mas Deus conhece o interior e o coração. E Jesus foi logo direto ao coração: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Eita, quanta gente não entende que a mensagem principal, o maior milagre é o perdão dos pecados. E ali, meus irmãos, quantos de nós procura Jesus querendo cura do corpo, cura do câncer, cura da dor, e ele cura. Cura infecção, atrás de uma cura de uma hemorragia, a mulher também foi. Tem gente tuberculoso, nunca ficou bom, quer que Jesus cure a tuberculose, a surdez, a cegueira. E Jesus foi bem mais fundo, viu? No problema. Você quer andar, né? Mas eu quero curar o teu interior. Perdoado estão os teus pecados. É lindo. O propósito de Deus é começar a cura por dentro, no interior. É dentro do homem que procede os males. Por favor, Marcos capítulo 7, 19. Ali, irmão. Marcos 7, 19. Por favor, veja esse versículo aí. Marcos 7, 19. Olha o que é que está escrito. A igreja pode ler comigo?
porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Vamos ver o 18 antes do 19? Para a gente entender melhor, vamos ver o 18. E ele lhes disse, assim também vós, estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, não pode contaminar? Vamos agora ler o 19. A igreja, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Vamos para o 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Olha o que contamina o homem, o que sai. Por quê? Vamos adiante. A igreja pode ler comigo? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 23. Todos estes males procedem dentro e contaminam o homem. Por isso que Jesus quis logo curar o quê? O interior daquele homem. Queridos irmãos, essa mensagem, ela é cheia de Deus, viu? Da compaixão e da misericórdia do Senhor. Então aqui, Deus coloca em ordem logo o nosso mundo interior. Põe em ordem a tua casa. Ele, nossos conflitos, complexos, traumas, feridas, mágoas, ressentimentos. Ele quer curar logo tudo. Precisamos do perdão de Deus. Lá no Salmo 103 também fala do perdão. É Ele quem perdoa todas as iniquidades. E é Ele quem sara as enfermidades. Mas Ele perdoa logo os pecados. Essa mensagem é muito clara. Então, antes da cura do corpo, nós precisamos de quê? Da cura da alma. Antes da cura do corpo, precisamos de quê? Da cura da alma. O texto está bem claro nisso. E aí, meus irmãos, acontece outra coisa interessante. Vamos adiante. Primeiro, na presença de Jesus, nossos pecados são perdoados. Mas vamos adiante. Então, começaram a blasfemar os que estavam ali sentados. A gente voltou para Marcos 2, versículo 6. Estavam ali sentados alguns escribas, os doutores razoavam entre si, dizendo, por que tanto blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo, logo, o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhes, levanta-te, toma o teu leito e anda. Verso 10, a igreja comigo, vamos lá? Ora, para que saibais. Olha o que ele disse ao paralítico aqui, ó. Está aqui na palavra, né? Ele disse ao paralítico aqui, ó. Para que saibais. A ti te digo, verso 11. A igreja pode ler novamente comigo, vamos lá? A ti te digo. Diante de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Diante de Jesus, as nossas enfermidades também são curadas. Ele faz a obra completa, Ele querendo. Diante dele, aquele homem foi curado dos seus pecados e agora sarado. E para terminar, a terceira e a última coisa que acontece quando estamos diante de Jesus. Aquele homem agora, Jesus deu 3 ordens para aquele homem. Levanta-te, humanamente era uma coisa impossível. Pessoal aqui de fisioterapia, imagina só uma pessoa entrevada, não sei quantos anos. Levanta e carrega logo o peso. Dá para andar? Entrevado. Jesus desentreva. Quem está entrevado nessa noite recebe essa palavra. Jesus vai desentrevar. Você sabe que tem muita gente entrevada, não sabe? Até para andar dentro de casa, anda pegando nas paredes. Tem ou não tem? Jesus pode destravar tudo. Pode destravar. E aquele homem levantou-se, pegou o leito e andou. É impressionante isso, meus irmãos. Diante de Jesus Cristo, ele foi curado. Vai para a tua casa. E Jesus valoriza tanto a família. Eu vejo sempre eles falando sobre isso. Vai para a tua casa. Vai para a tua família. Compartilhe o que Deus fez na tua vida, meus queridos. Assim ele fez também com aquele demoniado de Gadara. O demoniado de Gadara queria evangelizar com Jesus. Não, vai para a tua casa. A sua família.
Onde é que está? Vamos orar pela família. Terça-feira vai ser interessante esse encontro aqui, viu? Oração pela família. Jesus diz assim, vai para a tua casa, vai para a tua família. De acordo com o versículo aqui adiante, a cura desse homem foi imediata. Jesus pode fazer algo por nós imediatamente agora, do jeito que Ele quiser. E diante de Jesus, podemos experimentar a graça da cura. Ele levou no seu madeiro nossas dores. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Profeta Isaías, capítulo 54, 53, 4 e 5. E em último lugar, preste atenção que essa mensagem, Deus falou no meu coração. Diante de Jesus, aquele homem foi perdoado. Diante de Jesus Cristo, ele foi curado. Mas diante de Jesus, em terceiro e último lugar, ele foi transformado. Veja o verso 12. E levantou-se, e tomando o seu leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiraram, glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos isso. Deixa eu dizer uma coisa para ele, por favor, olhe para mim um momento só. Como a gente começar a buscar a Deus, confiar olhando para Jesus, vai acontecer coisa na tua casa, dentro da tua casa, que nunca ninguém viu. E quando tu contar um profissional de saúde, ele vai dizer, isso aí aconteceu, é que Jesus faz tudo. E sabe qual é a terceira parte dessa mensagem? De terceiro lugar, diante de Jesus, esse homem não só foi perdoado dos pecados, diante de Jesus, ele não só foi curado, mas diante de Cristo, ele foi transformado. 46, pastor Abisai. Diante de Jesus Cristo, ele pode transformar a sua vida. Queria a igreja em oração nesse momento. O texto diz que ele voltou para casa alegre, glorificando a Deus. Esse homem veio carregado numa cama. Agora ele sai andando, carregando o seu leito. E com alegria no coração. E ele glorifica a Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus transforma noite em dia. Jesus transforma a treva em luz. Jesus transforma pranto em riso, tristeza em alegria. Jesus transforma pecadores em santos. Jesus transforma Saulo em Paulo, cabritos em cordeiros, condenados em salvos, deserto em oásis. Jesus Cristo é especialista em transformar Calvário em ressurreição. Você crê nisso? Aquilo que parecia estar perdido tudo, Jesus vai, não tem saída, Ele muda e Ele dá vitória. É muito forte essa mensagem. Só Jesus pode fazer novas todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz, é assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quantos creem aqui que ainda hoje Jesus Cristo faz tudo novo? Levanta a sua mão, por favor. Se você que levanta a sua mão, Ele faz tudo novo. E agora eu gostaria que a igreja inclinasse a cabeça. Essa mensagem para mim Deus falou muito. Diante de Jesus, pecados são perdoados. Diante de Jesus, enfermidades são curadas. Diante de Jesus, a vida é transformada. 3 lições maravilhosas. Hoje pela manhã o pastor Abisai orientou a igreja. Anote isso, aprenda isso. Diante de Jesus, Ele perdoa os pecados. E o seu nome será chamado de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Porque Ele perdoará o seu povo os seus pecados. E se você acha que você é uma pessoa altamente crítica, é uma pessoa que só vive pensando o que você quer, comece a buscar Deus, Deus vai mudar seu pensamento, Deus vai mudar suas atitudes. E humildemente, concluindo essa mensagem, são 8 horas e eu quero concluir. Deus falou conosco, eu tenho certeza. Não importa quanto tempo você é membro de igreja, não importa como você, sei lá, o que tem passado. O importa é que diante de Jesus, Ele perdoa os pecados, Ele cura e Ele transforma. Eu queria fazer um pedido, a igreja está toda de cabeça baixa em oração. Se você sentiu Deus falando com você fortemente, e você crê nessa palavra, fique de pé onde você estiver. Eu creio, pastor. Deus falou comigo. Deus, Ele pode perdoar minhas faltas, minhas falhas. Deus pode perdoar minhas fraquezas. Ele pode também me curar. E só Ele pode me transformar. Onde é que está a primeira pessoa? Eu entendi essa mensagem, pastor. E essa palavra foi todinha para mim. E eu creio que Jesus Cristo ainda hoje transforma. Se tiver alguém, faça o sinal. Não precisa vir aqui à frente não. Onde você estiver. Essa mensagem, pastor, foi do céu. E veio direto ao meu coração.
E eu acredito no poder de Jesus. Estou passando por uma situação, não precisa dizer. Mas Deus pode mudar a tua história. Pode transformar a tua vida. Essa mensagem é suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas você precisa tomar uma decisão. Você vê que aqueles 4 amigos levaram. E nós precisamos ir a Cristo. Se aquele homem não tivesse na presença de Cristo, ele nunca iria receber tanta vitória. Quem é a primeira pessoa? Você está com dificuldade, você entendeu essa mensagem para você? Levante a sua mão. Eu quero dizer daqui, Deus abençoe sua vida. Eu orei muito pedindo a Deus, Senhor, fala com a tua igreja. Fala com o visitante. Fala com o teu servo, com a tua serva, que está passando por tribulação. Está sendo carregada ou carregado, porque não pode nem orar mais. Está sem força. Mas nesta noite Deus te dá força. Quem é você? Tem coragem? Sou eu, pastor. Deus abençoe, minha filha. Olha ali uma jovem, ó. Glória a Deus. Já está sem força, Deus vai te dar força. Ali, clamando. Quem é a segunda vida? Sou eu, pastor. Não precisa vir aqui à frente não, onde você estiver. Eu creio nessa palavra. Jesus transforma. Jesus muda a situação. Vamos todos ficar de pé, por favor. Todos de pé. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me achava sem vigor, a perecer sem... Quem é a segunda vida? Vai, ficasse de pé. Eu, pastor, eu quero também ir para Jesus. Eu estou sem força. Eu estou que nem aquele paralítico, mas alguém me trouxe para a igreja hoje. Ele consegue fazer isso com você. Da perdição. A igreja canta Cristo. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Meia voz, igreja. Quase que você não vinha hoje. Você sabe disso, né? Foi tanto atrapalho para você não vir, você veio. Sabe por que você veio? Jesus trouxe você até aqui. De última hora aconteceu tanta coisa, mas foi o poder de Deus. Você sente isso como algo real na sua vida? Levante a sua mão que eu quero dizer, Deus te abençoe. Amém, amém, Deus te abençoe. Quem é a terceira vida? A terceira pessoa. Talvez você fez parte da igreja como criança, adolescente, e depois de alguma forma se afastou. Está na hora de você voltar. Você tem, amém, Deus te abençoe. A terceira vida ali, glória a Deus. Você cantava, você orava. Quem é a quarta vida? Sou eu, pastor. Eu quero voltar para Jesus. Deixa eu dizer a você o que é que Jesus faz segundo o texto. Ele perdoa os pecados, Ele cura a enfermidade e Ele transforma a tua casa e a tua vida. Confia de Zaqueu. A última estrofe. Minha vida todo ser. Quem é você? A quarta vida. Pastor, eu não vim por acaso aqui hoje. Essa mensagem foi forte. Deus vai me curar. Deus vai me transformar. E Deus vai me perdoar. Eu pequei, eu falhei, mas Deus pode me perdoar. Venham todos. É um convite. Venham a mim todos. Em oração só. Cristo me amou e me livrou. E eu já quero terminar. Mas eu queria terminar. Já tem 3 vidas e eu sei que Deus falou com muito mais. A igreja pode orar por alguém que está numa luta tão grande, você nem imagina. É a quarta pessoa. Quem é você? Eu quero dizer daqui, Deus abençoe sua vida e sua família. E faça algo novo dentro da tua casa, começando a partir de hoje. Tem essa pessoa aqui, que está na luta, mas está entendendo tudo que Deus está chamando. É a quarta vida. Quem é você? É um casal? Faça isso. Sua família toda para o Senhor. É uma jovem, é uma adolescente? Ou é você? Tem a quarta pessoa? Vamos orar por essas 3 vidas. Mas se tiver a quarta vida, faça isso agora. Se Deus tocou no seu coração. A igreja está orando por você. Há mais alguém? Igreja em oração. Se não há, que Deus lhe dê outra oportunidade. Eu vou estar na torre de vigília orando. E vou dizer uma coisa a você. É uma oportunidade, nós não sabemos o dia do amanhã. E hoje Ele quer fazer na tua vida. Sabe o quê? Perdão, cura e transformação. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Deus. João Batista pregava a palavra, teu filho pregava a palavra.
E hoje aqui o recurso também foi a palavra. Uma palavra que transforma. Obrigado por essas 3 vidas. Ó Deus, que sentiu um toque no seu coração. E daqui eu falei, Deus abençoe. Eu creio que o Senhor vai abençoar. Porque essa pessoa diz, eu quero, pastor. Obrigado a Deus. Porque a tua palavra não volta vazia. Ela vai produzir um efeito. Quem sabe, ó Deus, muitos vão ler a partir de hoje o Evangelho de Marcos. Quantas lições para nossas vidas. Agora eu te peço que o Senhor nos leve em paz e nos dê uma semana no teu cuidado da tua presença. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Semana de vitória.